Então, nessa terceira parte desse trimestre 3, nós vamos encerrar o nosso ano letivo de 2020 com o assunto de sistemas lineares de M equações e N incógnitas ou variáveis. Meu nome é Adriano Beluco, sou professor do FRS Campus Viamão. Na tela tem o meu e-mail, vocês podem entrar em contato por ele. Os alunos da disciplina podem entrar em contato também pelo fórum ou pelos horários de atendimento. Então, nesse módulo, nós vamos trabalhar com sistemas lineares que têm M equações e N incógnitas, ou seja, eu não tenho mais obrigação de ter o mesmo número de equações e de variáveis. A gente vai começar por um sistema 3x3, tá? Como exemplo. A gente vai aprender a encontrar soluções de sistemas nessa modalidade. A gente vai aprender o que são sistemas escalonados e como resolver um sistema na forma escalonada e como escalonar um sistema. Então, um conjunto de M equações lineares e N incógnitas, onde as incógnitas aqui a gente chama de x1, x2, x3 até xn, para dizer que posso ter quantas incógnitas eu quiser. Na verdade, a gente acaba não usando muito essa denominação de x1, x2, x3. O pessoal da administração no projeto integrado tem um exemplo de uso de x1, x2, x3 até x8, se eu não me engano, tá? Mas é a mesma coisa que usar x, y, z, w, ou então letras como A, B, C, D. Isso são apenas símbolos, tá? Não poderia usar inclusive alguns símbolos ali desenhados que eu não saberia dizer nem o nome, tá? Mas eu posso ter quantas variáveis eu quiser, quantas equações forem necessárias. Então, o conjunto dessas M equações em N incógnitas é chamado de sistema linear M por N. O exemplo que eu tenho aqui embaixo, x mais y menos 2z igual a 1, x menos 2y mais z igual a menos 2, 2x menos y menos z igual a 0 com uma terceira equação. Ele é um sistema linear que está me apresentando três equações, são três linhas, e três incógnitas, neste caso x, y e z. Nesse segundo caso, eu tenho x mais y mais z mais w igual a 1 como a primeira equação, x menos y menos z mais 2w igual a 7 como segunda equação. Então ele é um sistema linear, ou um sistema de equações lineares, com duas equações e quatro incógnitas ou quatro variáveis, no caso x, y, z e w. Neste terceiro exemplo, eu tenho a primeira equação a mais b igual a 3, a segunda equação b menos c igual a 0, a terceira equação c mais d igual a 5 e a quarta equação a menos d igual a menos 1. Ilusoriamente, eu posso pensar que eu tenho só duas variáveis por ter duas colunas ali, né? Mas na verdade eu tenho um sistema linear com quatro equações e quatro incógnitas. O que acontece? As minhas incógnitas são as letras A, B, C e D. Na primeira equação, o coeficiente na frente de C e de D é zero. Na segunda equação, o coeficiente na frente de A e D são zero. Na terceira equação, os coeficientes de A e B são zero. E na quarta equação, os coeficientes de B e de C são zero. Tá? Como solução de um sistema, eu vou ter uma sequência de números que podem assumir a forma de um número real. Então, números positivos, números negativos, raiz quadrada, raiz cúbica, o π. Então, qualquer um desses números pode ser a solução de um sistema de linear de n incógnitas. A questão é que é uma sequência com n soluções. Tá? Então, nesse caso aqui, se eu tenho três incógnitas, três variáveis, então a minha sequência vai ter três números, uma para cada variável. Tá? Solução de um sistema. O par ordenado 4 e 1 é a solução do seguinte sistema. Primeira equação, x mais y igual a 5.
Segunda equação, x menos y igual a 3. Terceira equação, menos 6x mais 10y igual a menos 14. Como que o 4 e 1 vai ser a solução desse sistema? Bom, a forma como as variáveis vão sendo apresentadas é a forma do par ordenado que é a solução. Então, o 4 assume o valor de x, o 1 assume o valor de y. Para testar se ele é realmente solução do sistema, eu vou substituir em cada equação o 4 no lugar do x, o 1 no lugar do y. Então, na primeira equação ali embaixo, x mais y igual a 5, eu vou ter no lugar do x o 4, no lugar do y 1. 4 mais 1 dá 5, então verifica a condição do outro lado, do lado direito da igualdade. Na segunda equação, x menos y igual a 3, eu tenho 4 no lugar do x, o 1 no y, 4 menos 1 dá 3, e verifica a condição da direita da igualdade. A terceira equação nem era necessário, porque eu preciso, no mínimo, o número de variáveis que eu tiver, o número de equações. Tá? Como eu tenho 3 equações e 2 variáveis, com 2 equações eu já conseguiria uma solução. Mas vamos lá, terceira equação, menos 6x mais 10y igual a menos 14. Então, o 4 no lugar do x multiplica por aquele menos 6 e dá menos 24. O 1 no lugar do y multiplica pelo 10 e dá 10. Então, menos 24 mais 10 dá menos 14. E verifico com a condição da direita da igualdade. Então, 4 e 1 é sim uma solução desse sistema. Nessa segunda situação, eu tenho 3 equações e 3 variáveis. Então, ele é um sistema do tipo 3 por 3. E me indica aqui que o par ordenado 5, nem é o par, aqui é a trena, já que são 3, né? 5, 3 e 2, a solução do sistema x mais y mais e igual a 10, x menos y mais e igual a 4 e x menos y menos e igual a 0. Então eu substituo na ordem o x por 5, o y por 3 e o z por 2. E vocês verificam que ali as 3 situações conferem com o valor que está à direita da igualdade. Então confirma que aquele conjunto ali, aquela sequência de números é a solução do sistema apresentado ali à direita. Sistemas escalonados. O que vem a ser um sistema escalonado? Então observe os seguintes sistemas. Ali à esquerda, no primeiro sistema que aparece, eu tenho na primeira equação 4x menos y mais 2z igual a 5. Na segunda equação, 0x mais y menos 3z igual a 7. E na terceira equação, 0x mais 0y mais z igual a menos 2. A gente sabe que quando o coeficiente à frente de uma letra é zero, aquele coeficiente zero e a letra ao lado eu não preciso escrever. Então isso aparece ali, ou simplesmente, quando eu retiro esses coeficientes. Vejam o que aconteceu ali. Eu tenho a primeira equação completa, com todas as variáveis que aparecem. A segunda equação não me aparece a primeira variável. E a terceira equação não me aparece nem a primeira e nem a segunda variável, aparece apenas a terceira. Isso eu chamo de um sistema escalonado, ele está em escala. 1, 2 e 3 variáveis conforme a necessidade. Ali embaixo eu tenho mais 2 sistemas que também aparecem na forma escalonada. Embaixo à esquerda, 3x menos y mais 2z igual a menos 4. E 3y menos z igual a 7, ele está escalonado ao máximo possível. Por quê? Eu tenho 3 variáveis, tenho 2 equações. Então, ele é um sistema linear 2 por 3. Então, eu não vou conseguir escalonar ele da mesma forma que aquele primeiro que a gente viu ali, que ele fica perfeitinho, tá? Ou mesmo daquele à direita embaixo ali, onde aparecem as variáveis A, B, C e D. Como eu tenho 4 variáveis e 4 equações, e podendo ser classificado como um sistema linear de 4 por 4, então eu consigo. Quando eu tenho o mesmo número de equações e o número de incógnitas, 4 por 4, 3 por 3, 2 por 2, 10 por 10, não tenho limitação para isso, então eu consigo escalonar ele ao máximo, ou seja, a última equação vai ficar com uma variável só, e ela consegue ir me destrinchando os valores das outras variáveis, como a gente vai ver na sequência,
como resolver, como encontrar a solução para um sistema escalonado, tá? Então, sistemas escalonados, todos eles apresentam as seguintes características em comum. Em cada equação existe pelo menos um coeficiente, então de alguma incógnita ou variável, que não é nulo, então que não é zero, tá? Considerando a ordem de cima para baixo, o número de coeficientes nulos antes do primeiro coeficiente não nulo, que seria lá o x, aumenta de equação para equação. Então vocês viram que na primeira equação todo mundo está completo. Na segunda equação, o x vira zero, se fosse a primeira variável, né? Na segunda equação, o x e o y viram zero. E assim por diante, vai aumentando o número de coeficientes zeros a cada linha que passa. Os sistemas que apresentam tais características vão ser chamados de sistemas escalonados. Então, resolução de um sistema na forma escalonada. Eu proponho um sistema que já está na forma escalonada. Então, primeira equação, x menos 2y mais z igual a menos 5, y mais 2z igual a menos 3, e a terceira equação, 3z igual a menos 6. Ali no espaço à direita, em azul, o primeiro passo. Partindo da última equação, vamos obter a variável z. Segundo passo. Substituindo o valor do z que nós encontramos, agora na segunda equação, a gente vai conseguir calcular o valor de y. E no terceiro passo, para esse exemplo daqui, né, tendo três variáveis, a gente substitui o valor de y e de z lá na primeira equação para obter o valor de x. Então vamos lá resolvendo passo a passo aqui. Eu pego a terceira equação, que é o primeiro passo, né? 3z igual a menos 6. O 3 eu passo dividindo para o outro lado da igualdade, eu vou ter menos 6 dividido por 3, que dá menos 2. Isso faz com que a gente encontre o valor de z. Esse valor de z eu vou substituir na segunda equação. Qual é a segunda equação? Y mais 2z igual a menos 3. Então, no lugar do z eu ponho menos 2. Multiplico pelo 2 que tem na frente, ele dá menos 4. Então eu fico com y menos 4 igual a menos 3. O menos 4 passa como mais 4 para o outro lado. Eu vou ficar então com menos 3 mais 4, que dá 1 positivo. Assim eu já tenho o valor de z, que é menos 2, e o valor de y, que é 1. Aí eu vou para o terceiro passo indicado ali, que é pegar o valor do y, que é 1, pegar o valor do z, que é menos 2, e substituir na primeira equação, que é x menos 2y mais z igual a menos 5. Então, eu vou ter x menos 2 vezes o valor de y, que é 1, mais o valor de z, que é menos 2, igual a menos 5. O menos 2 vezes 1 dá menos 2. Com esse outro menos 2 que vem do z, dá menos 4. Então, eu já fico com x menos 4 igual a menos 5. Esse menos 4 passa para o outro lado como mais 4. Com aquele menos 5 que estava ali, dá menos 1. E aí a gente encontra o valor do x, que é menos 1. Então, recapitulando, eu consegui nessa etapa o x igual a menos 1. Na etapa anterior, o y igual a 1. E na primeira etapa, no primeiro passo de resolução, o z igual a menos 2. Assim, a solução do sistema na ordem x, y, z vai ser menos 1 para x, 1 para y e menos 2 para z. Bom, mas como é que eu faço esse processo de escalonamento? Vamos ver um exemplo. Uma loja vende componentes eletrônicos de 3 tipos diferentes: tipo A, tipo B e tipo C. Um levantamento sobre as vendas desses componentes, realizado durante 3 dias consecutivos, revelou o seguinte: no primeiro dia foram vendidos um componente do tipo A, 2 do tipo B e 3 do tipo C, arrecadando um total de R$ 260. No segundo dia foram vendidos 2 componentes do tipo A, um do tipo B e um do tipo C, resultando num total de vendas igual a R$ 150. E no terceiro dia foram vendidos 4 componentes do tipo A, 3 do tipo B e um do tipo C, num total de R$ 290. Assim, a gente já pode esperar o quê? Uma equação para cada dia e uma variável para cada tipo de componente eletrônico. Então, a gente vai gerar um sistema de equações lineares
do tipo 3 por 3. 3 equações, 3 variáveis. Qual vai ser o preço unitário de venda de cada tipo de componente a partir dessas informações que a gente levantou? Então vamos representar o preço unitário dos componentes dos tipos A, B e C pelas incógnitas A, B e C. Aqui a gente vai tratar como A, B e C minúsculo, porque em geral as variáveis são tratadas como letras minúsculas. Só por isso, eu poderia usar a letra maiúscula tranquilamente. Então eu vou ter, no primeiro dia, uma peça do A, mais duas do B, mais 3 do C, gerando uma receita de R$260. No segundo dia, foram vendidas duas peças do A, mais uma do B, mais uma do C, onde se arrecadou R$150. E no terceiro dia, foram vendidas quatro componentes do tipo A, 3 do B e uma do C, gerando um total de R$290. O método do escalonamento vai possibilitar resolver esse sistema da forma mais simplificada possível. Então, vamos escalonar e depois resolver o sistema proposto no exemplo dos componentes eletrônicos. São dois processos diferentes. O processo de resolver um sistema já escalonado a gente já aprendeu. Então, a gente vai aprender agora a escalonar. Em primeiro lugar, precisamos anular os coeficientes de A na segunda e na terceira equações, para tornar aquele zero ali da nossa escadinha escalonada. Então, aquele 2A e aquele 4A na segunda e na terceira equações, eles têm que virar zero. Então, como é que eu faço? Na segunda equação, para tornar aquele 2A igual a zero, a gente vai substituir essa segunda equação por uma outra, que vai ser substituída pela soma dessa equação antiga com a primeira, onde a primeira vai ser multiplicada por menos 2. Por quê? Eu vou alterar a primeira equação? Não. A primeira equação nunca é alterada no processo de escalonamento. Ela fica do mesmo jeito, ela é o pivô, tá? Uma base. Então, o que eu vou fazer aqui? Primeiro, por que o menos 2? Porque eu pego o valor que tem que ser zerado e troco o sinal, tá? Então aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, vocês estão vendo aqui na flechinha azul, aparece a equação menos 2A, menos 4B, menos 6C igual a menos 520. Da onde eu tirei essa equação? Eu peguei a primeira equação e multipliquei pelo menos 2. De novo, por que o menos 2? Porque ele é o valor que eu tenho que zerar com o sinal contrário. Sempre. Sempre. Quando eu quero zerar, eu multiplico a primeira equação por esse novo coeficiente. Então vamos lá, a primeira equação vezes esse menos 2. Eu tenho ali o A, vezes menos 2 dá o menos 2A que aparece já ali escrito do lado da flechinha azul. Mais 2B vezes menos 2 dá menos 4B. Mais 3C vezes menos 2 dá menos 6C. Igual aquele 260 da primeira equação vezes esse coeficiente menos 2. Então, eu pego a primeira equação inteira e multiplico por esse menos 2. 260 vezes menos 2 dá menos 520. Tá? Para zerar aquela segunda equação ali, o 2A, eu faço essa nova equação, que eu não vou colocar em lugar nenhum, tá? E faço mais a segunda equação. O resultado dessa soma eu vou colocar no lugar da segunda equação. Esse é o processo de escalonamento. Inicialmente parece difícil, mas com o exercício a gente consegue resolver. Então vamos ali, a segunda equação já está ali posicionada embaixo da flecha azul. Aqui está a segunda equação, tá? Eu vou fazer menos 2A mais 2A de baixo dá 0A. Por quê? Menos 2 mais 2 dá 0. Menos 4B mais o 1B dá menos 3B. Menos 6C mais 1C dá menos 5C. Igual menos 520 mais 150 da segunda equação original dá menos 370. Essa equação que resultou dessas contas que a gente fez, ela vai substituir a segunda equação. Por quê? Porque ela é uma equação proporcional ou equivalente àquela segunda equação. A solução daquela segunda equação original é a mesma solução para essa segunda equação que a gente trocou agora. Tá? Agora,
lembre que a gente zerou a segunda equação, ali o 2a, agora a gente vai zerar aquele 4a da terceira equação. Para que eu estou fazendo isso? Só para lembrar. Para poder escalonar o meu sistema e poder resolver um sistema 3x3 que é mais complicado que o 2x2 que a gente vinha resolvendo. Vamos lá. Então, na terceira equação, qual é o coeficiente que eu vou usar para zerar aquele 4a? Lembrem do que eu falei para a segunda equação. Eu pego o coeficiente que eu quero zerar, que é o 4, o 4a na verdade, né? Mas eu penso só no número. Eu inverto o sinal, menos 4. Esse menos 4 eu vou trazer aqui para o cantinho e eu vou multiplicar ele pela primeira equação. O resultado vai aparecer nessa flecha azul que está na tela. Menos 4 vezes aquele primeiro A dá menos 4A. Menos 4 vezes aquele 2B dá menos 8B. Menos 4 vezes aquele 3C dá menos 12C. Igual. Aquele 260 que está ali vezes esse menos 4 dá menos 1040. Então eu posso até chamar de uma equação de suporte para esse escalonamento. É sempre a primeira equação vezes esse coeficiente para zerar o que eu quero, que nesse caso é a terceira equação. A segunda equação já está ali quietinha, naquele azul clarinho, né? Deixa ela ali. Bom, aí eu tenho que trazer a equação original que eu quero zerar. Qual é a equação original? A equação original é aquela ali, 4a mais 3b mais c igual a 290. Eu vou fazer a soma dessas duas equações para escalonar essa última, tá? Como é que eu faço isso? Soma. Menos 4a mais 4a dá 0. Menos 8b mais 3b dá menos 5b. Menos 12c mais 1c dá menos 11c. E menos 1040 mais 290 dá menos 750. Assim, a gente tem a nossa nova terceira equação já escalonada. Lembrando que a solução dela é a mesma solução daquela terceira equação original, só que eu não tenho mais o valor de A no meio para me atrapalhar. Tá? Então eu pego essa menos 5b menos 11c igual a menos 750 e troco a terceira equação por ela. Tá? Bom, o último passo do processo de escalonamento me gerou o seguinte sistema. A primeira equação é a original, ela não muda. A segunda equação, menos 3b menos 5c igual a menos 370, ela também não muda mais, ela já está escalonada, tanto que no passo ali de baixo já aparece tudo em branco ali como definitivo. E eu tenho que escalonar a equação menos 5b menos 11c igual a menos 750. Como ela é a última equação, eu tenho que eliminar aquele menos 5b, tá? Eu não consigo simplesmente somar ou diminuir como a gente fez antes ali, porque eu tenho aquele menos 3b. Então aqui eu vou ter que fazer um jogo de cintura aqui. Eu vou ter que achar o denominador comum entre o 3 e o 5, ou simplesmente multiplicar os dois. 3 vezes 5, que dá 15, tá? Então eu vou ter que levar os dois ali para algo positivo ou negativo em função do 15, tá? A segunda equação, tá, ela sempre me serve como suporte. Agora aqui no cálculo acabou aparecendo na linha de baixo ali, tá? Então, o que a gente faz? Para chegar no 15, é pegar esse menos 3 e multiplicar por 5. Ah, mas aí vai dar menos 15. Então multiplica por menos 5, tá? Aquele menos 3b vezes menos 5 dá o 15b que aparece ali na segunda equação, tá? Menos 5c vezes menos 5 dá mais 25c, igual menos 370, desculpa, vezes menos 5 dá mais 1850. Então eu tenho ali a segunda equação onde está a minha flechinha azul. Essa é a minha equação de base, tá? Ela não vai ser transportada para dentro do sistema, ela é só a base para zerar aquele menos 5b, tá? Na terceira equação, o que eu faço? Como eu tenho 15b e eu tenho aquele menos 5, então eu vou fazer ele multiplicado por 3 para gerar um valor
com um sinal diferente do 15b que já está ali na segunda equação. Então eu vou fazer 3 vezes menos 5b dá menos 15b. 3 vezes menos 11c dá menos 33c. 3 vezes o outro valor dá menos 2.250. Tá? O próximo passo é o quê? É somar essas duas equações como a gente estava fazendo antes. O menos 15b mais 15b dá 0b, que eu não preciso escrever por causa do zero. Menos 33c mais 25c dá menos 8c. Igual a menos 2.250 mais 1.850, que dá menos 400. E aí eu gero a nova terceira equação já escalonada. De novo. Ah, mudou tudo. Não, isso aí pode mudar. Esses coeficientes da equação podem mudar do jeito que eu quiser. Tá? Do jeito que for razoável fazer. Agora, a solução é a mesma para as três equações, mesmo com as alterações ou sem as alterações. Então eu troco o menos 8c igual a menos 400 pela terceira equação, que estava ali já subescalonada, né? Ela estava no entremeio, tá? E aqui a gente tem o sistema escalonado, tá? A mais 2b mais 3c igual a 260 é o que sobrou do nosso sistema original. Menos 3b menos 5c igual a menos 370 é o que a gente escalonou. Menos 8c igual a menos 400 é o que a gente escalonou por último naquela etapa ali que sempre vai ser a mais difícil de todo o processo, tá? O que eu faço? Bom, etapa por etapa daquele sistema de escalonamento. Eu começo pela terceira equação, menos 8c igual a menos 400, o menos 8 passa dividindo. Então eu vou ter menos 400 dividido por menos 8, dá c igual a 50. A segunda equação, eu pego esse c igual a 50 e substituo no lugar dela. Então eu vou ter menos 3b menos 5c, ou menos 5 vezes 50, igual a menos 370. Aquele menos 5 vezes 50 dá menos 250. Eu passo para o outro lado como mais 250. Menos 370 que estava ali, mais 250, dá menos 120. Aí eu fico com a forma menos 3b igual a menos 120. O menos 3 passa dividindo. Menos 120 dividido por menos 3 dá 40. É o valor de b. Com o valor de b e o valor de c, eu substituo lá na primeira equação, que é a completa, para encontrar o valor de a. Eu vou ter a mais 2 vezes o valor de b, que é 40, mais 3 vezes o valor de c, que é 50, igual a 260. 2 vezes 40 dá 80, 3 vezes 50 dá 150, 80 mais 150 dá aquele 230 que aparece ali, que está somando. Então ele passa diminuindo para o outro lado, 260 menos esse 230 dá 30, que é o valor desse A para a minha situação. Como eu tinha ali o sistema escalonado, tá? Como ele conseguiu ser escalonado e na última equação apareceu alguma coisa vezes C igual a alguma coisa, algum número, então quer dizer que ele vai ter uma resposta e a gente classificaria como sistema possível determinado, com uma resposta apenas. No final, a gente tem o seguinte: os preços unitários dos componentes dos tipos A, B e C são, respectivamente, as respostas para o A minúsculo, para o B minúsculo e para o C minúsculo, que são R$ 30 o valor do componente A, R$ 40 o valor do componente B, R$ 50 o valor do componente C. Bom, esse finalzinho desse módulo foi mais complicado. Eu preferia estar no presencial para explicar, mas eu tentei fazer o que foi possível aqui, tá, pessoal? Tentem dar uma olhada nos exercícios resolvidos. Se não, a gente se conversa aí na próxima aula, atividade 5, que a gente tem na quinta-feira para o pessoal da administração. Para o pessoal do meio ambiente, quem quiser tirar alguma dúvida, marque um horário ou mande as perguntas, eu vou resolvendo. Tem vários alunos que estão mandando perguntas e eu estou sempre solucionando o mais rápido que eu posso lá, tá? Ou manda um e-mail, ou entra no fórum, a gente tem vários canais aí para se comunicar. Essa apresentação tá como material PDF lá para quem quiser repassar ou imprimir
poder estudar e entender um pouco melhor. A gente tem alguns exercícios resolvidos ali e a gente tem a atividade semanal do módulo, mais reduzida nesse módulo, para finalizar o nosso ano letivo, tá? Quem não conseguiu fazer todas as atividades, quer fazer só recuperação paralela, toca a ficha, tá? A recuperação paralela vai estar disponível até o sábado, às 11 da noite, 59 minutos, tá? Para o domingo eu poder fechar as notas, que eu tenho que entregar já na segunda-feira pela manhã, para encerrar esse ano e ver quem vai ter que fazer o exame. Eu espero que ninguém precise fazer, tá, pessoal? E na próxima aula não tem próxima aula. A gente finaliza o nosso ano letivo de Matemática 3. Vocês vão ter o segundo bloco de 2020, a partir da próxima semana. Para o pessoal de administração, fica o meu muito obrigado por ter acompanhado aqui as atividades, tá, pessoal? Eu agradeço mesmo essa parceria de vocês. Para o pessoal do meio ambiente, eu agradeço também. Vocês acabaram não tendo as atividades síncronas, não apareceram desde o início, né? Então não tem problema. Eu vi que a maior parte do pessoal fez as atividades. É o jeito de ser. Não tem problema nenhum, tá? Para o pessoal do meio ambiente, um até logo, porque na semana que vem a gente volta a se falar aí na disciplina de estatística aplicada, tá, pessoal? Então a gente se vê daí nessa próxima disciplina aí. E vão com tudo, tá? Um grande abraço a todos e todas. Agradeço aí a parceria de vocês aí nesse momento que foi difícil. Esses blocos, essa divisão por blocos aí foi bastante complicada. Se foi complicada para vocês, para os professores também foi bastante complicada, tá? Então, um grande abraço a todo mundo aí. Espero poder rever o mais breve possível todo mundo aí presencialmente. Até a próxima.